Estamos de volta. Vamos ler o último versículo do capítulo 11 antes de passar para o 12. E armará as tendas do seu palácio entre os mares e o monte glorioso e santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o ajude. E armará as tendas do seu palácio, refere-se a ele se apoderando do templo que foi construído, detendo os sacrifícios, como profetizado no capítulo 8, versículo 9 ao 12. A frase entre os mares e o monte glorioso e santo refere-se ao Mar Morto e o Mediterrâneo. O monte glorioso e santo é o Monte Moriá, aonde o templo estará localizado, mas chegará ao seu fim e não terá quem o ajude. Está vinculado à primeira parte deste versículo, que fala dele quando profana o templo. Isso assegura a sua destruição pelo Senhor, que acontecerá na segunda vinda. Então, o Espírito Santo, ele faz isso bastante. Diz muita coisa com poucas palavras, muita coisa mesmo. E sei que estávamos ensinando quarta-feira, eu acho que uma semana atrás, mas quando você assistir já vai fazer alguns meses, que o maior presente, o maior dom que Deus já deu à humanidade foi o meio da justificação pela fé, que ele deu a Abraão em Gênesis 15, 6. São 14 palavras. Imagina só, a maior palavra que Deus já deu a alguém, ele fez em poucas palavras. E é claro que temos que explicar muito mais coisas, mas dá para entender quando você lê ali. Então, ele simplesmente diz aqui que ele vai chegar ao seu fim e ninguém o ajudará. E ele está falando aqui a respeito da segunda vinda. E quando Jesus Cristo voltar, ele vai utilizar os elementos dos céus, meteoros, milhões deles, ele vai fazer chover sobre o exército do anticristo. Ezequiel diz no seu capítulo 38 e 39 desse livro, que vamos falar dele depois. Então, o Espírito Santo, ele começa a fazer um clímax dizendo que ele vai morrer e ninguém vai ajudá-lo. Simples assim. Certo. Fim de papo. Certo. Ezequiel 38:11 diz que ele terá. Ezequiel 38:11 diz que ele dá covas para eles em Israel, que quer dizer que ele está totalmente derrotado, ele morre lá. Com certeza. Ele vai ser derrubado lá pelo Senhor Jesus Cristo. E diz aqui que vai ser o fim dele, ninguém vai ajudá-lo, porque ninguém pode ajudá-lo. Não há nada que alguém queira fazer. O que você vai fazer contra Deus, não é? E olha, existe um princípio aqui também que temos que usar. Não importa quão bom pareça que está para o diabo, finalmente, olha, no final das contas, Deus vai dominar. Sempre. Olha, não é algo duvidoso. Se o crente se assegurar com as coisas de Deus e a fé estiver em Deus, olha, no final vamos vencer. Agora, não quer dizer que em todo caso você vai ter, sabe, alegria o dia inteiro. Haverão circunstâncias que vamos passar nesta vida que não são boas. Certo. Sabe, não são felizes. Não ficaremos pulando para cima e para baixo o tempo todo. Mas se ficarmos firmes na nossa fé, no final, quando a cortina fechar, vai ser Deus que vai ter o resultado final e não Satanás. É uma garantia, é fato. Certo, é garantido. Assim, olha, é claro que a gente brinca aqui, eu já li a última página do livro, nós vencemos. Certo, vencemos. Mas é verdade, isso é verdade. Irmãos Suega, temos que manter isso em mente, porque nós temos que passar por esses tempos difíceis. Certo. Temos dias ruins, dias duros. E olha, o cristianismo que é pregado hoje, sabe, se você tiver fé, você não vai passar por problemas, sabe? Não. E se realmente você conhece a Deus, você vai passar por algumas tribulações e você vai encarar alguns gigantes. Parece que ele vai destruir a Israel. Quando parece que toda a esperança se foi. Quando parece que já não há mais uma forma de fugir. Metade de Jerusalém destruída. E as câmeras de televisão estão televisionando para o mundo inteiro. Olhe para a derrota desse povo. Essa é a solução final. Mas, naquela época, o Senhor vai chegar. Aleluia. E ele vai quebrar tudo que é limite de velocidade. Com certeza. Ele vai vir. E olha, você está certo. Deus sempre vence. Sempre. E olha, alguns eventos que vão acontecer às vezes esses eventos faz a gente clamar a Deus como Israel clamou naquele momento. Por que você não vai para o céu e volta? E quando eles chamarem e clamarem o nome dele, sabe, eles não clamam o nome de Jesus.
somente clamando a Deus Certo, certo. do fundo do coração, desejando a Deus mais do que qualquer outra coisa, e ele virá. Ele nunca vai rejeitar uma Verdade. pessoa. Ele É virá. verdade. Ele está vindo e vai ser. Imagina só, todo santo de Deus que já viveu vai estar com ele. Sim, Isso quer dizer eu, você e todos vocês que conhecem o Senhor Jesus Cristo. certo. No mundo inteiro e durante todos os tempos. Certo. Em Romanos diz assim: todo Israel será salvo em um dia. Em um Sabe, dia. todos que não É foram verdade. destruídos e eliminados naquela época virão para Cristo em algumas horas. Há uma indicação que não somente aqueles em Israel, mas os judeus espalhados no mundo inteiro, naquela época vão aceitar a Cristo. Nenhum vai ficar para trás. Todos vão ir. Olha, esse é um bom final. Eu também concordo. Olha, algo muito poderoso que Lauren trouxe nos dá aqui o princípio de que se uma pessoa passa em oposição contra Deus e se andar em uma direção contra Deus, o resultado final será uma destruição. Olha, Satanás no início, isso está falando aqui de Ezequiel 28, Isaías 14, que fala sobre a queda de Lúcifer. Quando ele se levantou contra Deus, Lúcifer tentou, que é Satanás, tentou se exaltar acima de Deus e se denominar Deus. E Deus o expulsou do céu. E assim que Satanás se rebelou contra Deus, no momento que ele se rebelou contra Deus, ele foi destruído. Quando eu digo destruído, não aniquilado, sabe? É extinto, mas ele foi destinado para a destruição desde o início. E qualquer pessoa que escolha um caminho que não é o caminho do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo e o que ele conquistou por nós na cruz, se você escolher esse caminho que não é o caminho de Deus, o resultado final será uma destruição. E neste caso aqui, nesta passagem, estamos lidando com o anticristo. Sabe, bem no final, ele será destruído e será Cristo ele mesmo que irá destruí-lo. Mas Certo. agora, no tempo que estamos falando agora, 2015, se uma pessoa não andar no caminho de Deus, então o único resultado que a pessoa receberá na vida é a morte e destruição. O que essa pessoa tem que fazer, Bob? Este caminho, finalmente, é uma separação de Deus aqui na terra. Estou falando como Deus quer que vivamos. O caminho de Deus para a vida foi ele ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz por nós e nos salvar de todos os nossos pecados. E nossa fé E a na nossa obra fé nesta consumada obra, dele. esse é o evangelho de Esse é o Jesus caminho de Cristo. Deus. Exatamente, este é o caminho do Senhor. Então, quando uma pessoa vai em oposição ou rejeita o caminho de Deus, sabe, o único resultado final é a destruição. Mas, sabe, do outro lado da moeda, quando uma pessoa anda no caminho do Senhor e aceita o que ele fez por nós na cruz pela fé, então o resultado final é uma vida e vida mais abundante. E ele disse em Romanos 6:23, diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que o mundo inteiro não vê isso? Jesus morreu pelo mundo inteiro. Ele morreu pelo mundo inteiro. Sabe, quando você estuda as religiões do mundo, pelo menos um pouco, o cristianismo bíblico, e eu uso esse termo, cristianismo bíblico, porque existe uma forma de cristianismo que não é bíblico e que Deus não pode honrar. Mas, de qualquer forma, quando você coloca as religiões do mundo contra o cristianismo bíblico, não há comparação. Certo. Não há comparação. Você vê as Certo. outras coisas construídas em cima de superstição ou ódio, ou uma outra coisa aí, sei lá. Medo. Verdade, medo, a maioria deles baseado no medo. Jeremias diz assim, cisternas Que não quebradas, cabem água ali. rachadas, mas a água da vida flui através da verdade de Cristo que ele fez por Sabe, nós. o que o Bob mencionou é que Satanás odeia até aqueles que o servem. Verdade. Eles odeiam. Certo, E ele certo. só tem um propósito em mente, e é de matar, roubar e de destruir. Jesus disse: o ladrão vem só para matar e para destruir também. Mas eu vim para que eles tenham vida e tenham uma vida abundante. Olha, o espírito de engano que prende o homem nos vícios causou com que milhões de pessoas morressem perdidos eternamente. Agora, os líderes de Israel
realmente sabiam nos dias de Jesus que ele era quem ele disse que era. Eles sabiam. Eles não crucificaram ele porque eram ignorantes, mas ele não se encaixava no plano deles. Ele não era o Messias que eles queriam. Certo, ele era uma outra coisa. Ele tinha vindo para libertar o homem do pecado, mas eles queriam ser libertos de Roma. Não era aquilo que eles queriam. Sim e amém. Só Sim. estava louvando. Eu achei que você estava falando que é hora de ir embora. Não. Mas sabe, é uma boa pregação. Capítulo 12, primeiro versículo. E naquele tempo levantar-se-á Miguel, o grande príncipe, a favor dos filhos do teu povo, e será num tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será libertado o teu povo, todos os que se acharem escritos no livro. Olha, eu não vou tentar ler o comentário porque o tempo acabou. Mas no próximo programa eu quero ler esse capítulo 12, pois ele é bem curto. E eu não tinha planejado isso, mas realmente é o efeito culminante de tudo que está acontecendo aqui. Então nós vamos prosseguir para o capítulo 13 e 17 do Apocalipse, no livro de Apocalipse. Podemos até ler em outras áreas ali também. Então, eu quero ler o capítulo 38 e 39 de Ezequiel. E podemos até ler o capítulo 37 também, mas de qualquer forma, então nós vamos falar da era milenar que está por vir, de Isaías. Eu acredito que vai ser um estudo muito interessante e eu espero que todos vocês possam estar conosco. Muito obrigado por fazer parte do programa de hoje. Nós te amamos e Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.